Olá, qual é a sua experiência ao sentar à mesa com pessoas que você ama? Amigos, familiares, pessoas da sua casa? É uma experiência incrível, não é? Muitas vezes, quando eu vou para a casa dos meus tios no interior, nós sentamos à mesa para o café da manhã, continuamos conversando até a hora do almoço, aí almoçamos juntos, continuamos falando, e aí nos sentamos para tomar o café da tarde e, se deixar, a gente fica sentado à mesa até o jantar. É um lugar de partilha, é um lugar de compartilhar alegrias, compartilhar dores, é um lugar de contar as conquistas, de falar do passado, de pensar no futuro. Estar à mesa é estar em comunhão. Estar à mesa é compartilhar a vida. Eu queria propor que nós pudéssemos estar juntos à mesa com Jesus, partilhando de um alimento diferente, que não é o pão natural, nem o cafezinho da tarde, mas o alimento da palavra de Deus. E hoje eu queria compartilhar com vocês a mesa com Jesus, um alimento da palavra do Senhor que se encontra lá no texto de Mateus. Mateus, capítulo 8, versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até o mar e os ventos lhe obedecem? Outro texto que tem falado muito ao meu coração nesses dias, eu queria que nós nos alimentássemos dele hoje, à mesa com Jesus, é o texto que está lá ainda em Mateus, só que no capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz assim: Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Esses dois textos falam de um mesmo contexto, um contexto de mar, um contexto de tempestade, um contexto de fúria do oceano. Nesse momento, um momento de medo, um momento em que os discípulos estavam num barco, no meio de um mar, em circunstâncias adversas. Nesse momento, eles têm duas oportunidades. No primeiro texto, o Senhor estava no barco com eles, só que Jesus estava dormindo. E aí os discípulos o acordam e Jesus se levanta, repreende o vento, ordena que o mar se acalme e tudo se faz tranquilo. Jesus, naquele momento, mudou as circunstâncias ao redor dos discípulos, transformou o medo deles em esperança de que eles poderiam sair dali vivos. Jesus, naquele momento, transforma as circunstâncias adversas e ele então acalma o mar e ensina para eles que eles não poderiam duvidar, eles precisariam crer. Jesus pode fazer todas as coisas. No segundo texto, Jesus se encontra com os discípulos depois. Jesus vem ao encontro deles andando por sobre as águas. E nesse momento, ele convida que
Pedro também faça o mesmo, que Pedro ande por sobre as águas. E Pedro, então, numa mesma circunstância, estando num barco, no mar revolto, põe os pés na água e anda em direção a Jesus. Nós sabemos que em determinado momento Pedro começa a afundar porque olhou para as circunstâncias ao redor, olhou para o mar revolto, olhou para si mesmo, viu que ele era apenas um homem e começou a afundar. Mas Jesus toma sua mão, levanta e Pedro se ergue. E podemos imaginar que talvez ele tenha voltado andando para o mar, para o barco novamente. Jesus, naquele exato momento em que convida Pedro para andar sobre as águas revoltas, ele não acaba com a tempestade. É claro que depois que eles subiram ao barco, o mar se fez calmo. Mas naquele momento, Jesus ensinou algo valioso para Pedro. Ande por sobre o mar. Ande por sobre as circunstâncias. Ande por sobre o medo. Haverá momentos em que o Senhor vai repreender a fúria do vento, vai repreender a fúria do mar e vai alterar as circunstâncias ao nosso redor. Haverá momentos em que Ele vai dissipar o medo, mudando aquilo que nos traz medo, dúvidas, ansiedades. Mas haverá momentos em que Ele vai nos ensinar a andar por sobre as águas. E é nesse momento em que o Senhor nos ensina a ter coragem e ter fé. Eu não sei como você está hoje. Eu penso que nós estamos todos envoltos num mar revolto, com ventos fortes, com ondas gigantes, um mar agitado que traz medo, traz dúvida, traz inseguranças, traz incertezas. Mas o Senhor nos convida a crer. Ele nos convida a confiar e a ter coragem, porque às vezes Ele vai alterar essas circunstâncias, Ele vai mudar o que está nos causando medo, dor e insegurança. E às vezes Ele vai nos ensinar a andar por sobre as águas. E nessa hora nós precisamos ter coragem e colocar o pé sobre as nossas circunstâncias, sobre os nossos medos, sobre as nossas dúvidas, sobre os nossos problemas e corajosamente andar em direção a Jesus. Essa é a palavra de hoje. Esse é o alimento que nós estamos compartilhando à mesa com Jesus. Espero que Ele fale ao seu coração, como falou ao meu. Que possamos nos alimentar da palavra, que possamos crescer na vida devocional, na presença do Senhor, porque isso nos fortalecerá. Vamos fazer uma oração? Senhor, em nome de Jesus, queremos entregar a Ti o nosso coração, a nossa mente, e colocar diante do Senhor os nossos medos, as circunstâncias difíceis que estão ao nosso redor, o mar revolto que se levanta contra nós. E queremos crer, Senhor, que se o Senhor não alterar as circunstâncias e não ordenar que o vento pare, é porque o Senhor vai nos ensinar a andar por sobre as águas. Cremos assim e esperamos no Senhor, com coração grato, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e nos encontramos na semana que vem para mais um tempo à mesa com Jesus. Tchau!